Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Ele diz assim, eu gostaria até que você lesse junto comigo. Eu falo um pedacinho e você repete. Vamos lá? Ele começa dizendo assim: ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, é a prova das coisas que se esperam. Eu ouço amém? Quem não conhece esse versículo bíblico, né? Quem já não disse esse versículo bíblico alguma vez? Quem talvez já não pregou isso aqui para alguém? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é uma prova das coisas que não. É exatamente aqui que eu quero hoje conversar com você. É a prova das coisas que não se vê. Quando falamos em fé, falamos de um sentimento. De princípio, a fé é um sentimento, porque você não pode vê-la. Eu digo ter fé, mas você não vê essa fé, porque é um sentimento, é algo dentro de mim. Mas veja que a Bíblia diz, é uma prova. Então, apesar de ser um sentimento, eu posso, e diante de Deus eu devo provar que eu tenho essa fé. Amém? Ouço amém? É como o amor. A fé pode até ser comparada com o amor. Ninguém vê o amor, o sentimento amor, mas ele pode ser provado. A gente prova que ama. A gente prova que ama casando-se com a pessoa. A gente prova que ama deixando as nossas vontades para realizar a vontade daquela pessoa a qual dizemos que amamos. A gente prova que ama suportando os defeitos da outra pessoa. Então, apesar de ser um sentimento, algo dentro de nós, ali na alma, mas pode ser externado e materializado. Por isso, uma dessas palavrinhas utilizadas é exatamente essa, é a prova. A prova. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Pensando de uma maneira suave, diríamos que todas as pessoas agradam a Deus, porque quem é que diz não ter fé? Até o mais incrédulo do ser humano, ainda que o ser humano dissesse, e tem por aí, né, dizer que não crer em Deus, que não acredita em Deus. Mas esse ser humano que diz não acreditar em Deus, ele acredita em muitas outras coisas, porque a fé, esse sentimento de fé, é algo natural, dado de presente pelo próprio Deus, é um sentimento que a gente já nasce com ele. Amém? Ouço amém? Mas a questão é, aonde eu vou colocar a minha fé? Aonde que eu vou depositar essa fé? E de que maneira eu vou fazer isso? Se possível for, eu gostaria que você lesse na sua casa, hoje ainda, o livro de Hebreus, no capítulo 11 inteiro. O capítulo 11 não é tão grande. Eu acredito que você, em 5 minutos, lendo devagar, 7 talvez, você leia ele todo. E você vai encontrar aqui algumas pessoas que não apenas disseram ter a fé, mas elas provaram essa fé. Elas disseram, creio, mas após dizer creio, elas tiveram uma atitude que provou que era verdade. Por exemplo, no versículo 4 vai dizer que Abel, por fé, ofereceu a Deus um mais perfeito sacrifício do que Caim. Significa que o irmão dele não tinha fé? Não, o irmão dele tinha fé, mas a fé que o irmão dele dizia ter, ele não conseguiu provar essa fé. Então ele fez alguma coisinha para justificar. Há uma grande diferença entre justificar a minha fé e provar a minha fé. Abel provou a fé dele com um sacrifício. Então aqui eu já começo a elevar o nível da pregação. Um sacrifício. Onde há sacrifício, há uma prova de fé. Ouço amém?
Ouço, amém? Nós vamos ler também no versículo 7, que Noé teve fé por 100 anos construir uma arca. E pelos últimos estudos que eu vi, Noé estava a quase 100 quilômetros longe do mar, e naqueles tempos, naquela época, até então não tinha caído uma gota do céu, não tinha chovido sobre a terra. E de repente Noé ouve a voz de Deus, e a voz de Deus dizendo para ele que ele construísse uma arca, porque iria chover de tal forma abundante que toda a terra iria se encher de água. E Noé creu naquilo, acreditou naquilo, teve fé naquilo, e mesmo suportando todas as críticas e oposições da época, Noé obedeceu, mesmo parecendo algo ser tão improvável, mas porque havia dentro dele uma fé legítima, então ele obedece, fazendo algo que aos olhos de outros parecia tão estúpido. No mesmo livro, nós vamos, no versículo 8, nós vamos encontrar Abraão, que tinha uma vida estabilizada, um lar abençoado, mas que de repente recebe uma promessa de que ele seria o maior na terra, que a família dele seria maior, que a família dele, por causa dele, as famílias da terra seriam abençoadas. Mas ele tinha que sair de sua casa, sair de sua parentela, ir para um deserto, seguir um caminho que ele não saberia, mas ele tinha que acreditar que ia dar certo. E Abraão não pensa duas vezes, simplesmente ele junta tudo, ele não pede opinião de ninguém, ele junta tudo que tem, pega a sua família e ele vai para o deserto, tendo uma casa. Ele tinha uma garantia, mas ele deixa aquela garantia e ele vai para algo improvável, porque isso é uma manifestação de fé. Quando eu deixo de acreditar naquilo que é uma garantia e vou exercer uma atitude improvável, mas tendo fé de que aquele que prometeu tem poder para cumprir sua promessa. E Noé, então podemos dizer que Noé, ele enfrenta essa oposição e ele vai andar um caminho sobre uma promessa. Ele caminha sob uma promessa, não é apenas o blá blá blá, eu creio, não, ele caminha sobre essa promessa. Ouça, amém, Jesus? O mesmo ocorre com Moisés, lá no versículo 24 você vai ver isso. Moisés, filho da filha de Faraó, tinha tudo para viver em paz nessa terra, viver bem, mas no entanto, o preço dele viver bem seria se associar à idolatria e à promiscuidade do reino de Faraó. Para ele poder desfrutar de tudo aquilo que aparentemente aos olhos humanos parecia tão confortável, ele teria que se sujeitar e aceitar toda a imundícia que era vivida no reino de Faraó. E o que é que Moisés faz? Ele deixa isso, ele abandona isso, e não só isso, mais tarde ele volta até para lutar contra isso, correndo risco de vida, vivendo num deserto terrível também, mas há uma fé dentro dele, de que o Deus de Israel era mais poderoso do que os deuses do Egito. Amém, Jesus? Ouço, amém, Jesus? Então, quando nós lemos de fé no livro de Hebreus, nós vamos ver que ela se faz necessária para que você possa vencer e governar sobre todas as coisas dessa terra. Porém, nós temos a Bíblia em nossas mãos, e nós temos aqui não apenas promessas materiais, e aqui não está falando apenas de uma fé sobre o material, mas a maior de todas as promessas é termos Deus como nosso ajudador, termos Deus como nosso Salvador, termos Deus que nas horas em que nós não sabemos sequer balbuciar uma palavra, termos Deus que nos entende, e mesmo a gente sem saber explicar, mas Deus nos entende, Deus nos vê, e Ele vem com as respostas às quais necessitamos. E para isso, eu vou precisar de muita fé, amém? E não apenas a fé do blá blá blá, mas a fé que precisa ser provada. Agora sim,
No livro de Efésios, nós vamos encontrar aqui algumas atitudes necessárias para que possamos alcançar algumas outras ricas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Então, por gentileza, Efésios capítulo 9, agora eu vou entrar na pregação, né? Porque até aqui foi só a introdução. Efésios capítulo 5, versículo 6. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é bem infantil da minha parte, mas eu preciso fazê-la. Amém? Quem você quer viver todas as promessas de Deus? Aleluia. Quem você quer desfrutar da vida nova que Jesus prometeu? Aleluia. Quer ver? Agora eu vou ouvir até um glória a Deus mais alto. Quem você aqui quer adentrar os portões celestiais e viver com Jesus? Isso. Efésios capítulo 5 vai dizer assim, versículo 1: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha só, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, aleluia. Qualquer pessoa que você perguntar aí fora, ela vai dizer o que, gente? Fala, igreja, que ela é filha de Deus. Qualquer ser humano, qualquer um vai dizer que é filho de Deus. Aliás, cumprimenta o irmão que está ao seu lado, olha para ele, tudo bem? Filho de Deus, como é que você está? Amém. É filho de Deus. Amém? Mas o que ele está dizendo? Sejam o que, irmãos? Então o que prova que eu sou filho de Deus? Fala, igreja. O que prova que eu sou filho de Deus? Quando eu imito a Deus. Não é isso que está escrito aí? Tem telão hoje? Tem. Sede, pois, o quê? Como filhos. Significa que o filho de Deus, ele imita quem? Deus. Aí a pessoa diz assim: não, eu sou filho de Deus, mas as atitudes que ela toma são iguais ao que o filho do diabo lá fora faz. Ela tenta resolver na força do braço, tenta resolver no ódio, no semear contenda. Quando que eu sei que uma pessoa realmente é filha de Deus? Ela cuida da vida dela e deixa dos outros para trás. Primeiro sintoma. Porque quando eu vejo uma pessoa, ouço uma pessoa ali o tempo todo falando mal de alguém e criticando a atitude de alguém e perepepe, e semeando e coisa, ela já está me dizendo que ela não é filha, porque você não encontra o Senhor Jesus Cristo fazendo isso. Você encontra Jesus chamando um pecador, chamando uma pessoa problemática, um viciado, um alcoólatra, um que está envolvido com promiscuidade. Jesus chamando essa pessoa e dizendo assim: vem cá, senta aqui comigo, eu vou tomar um café contigo e eu vou te ensinar sobre o reino de Deus, porque para você também é chegado o reino de Deus. Filho de Deus faz isso. Filho de Deus leva paz. Filho de Deus, ele leva, como é que fala quando ele vê duas pessoas brigando, pastor Maurício, e aí ele entra no meio para parar a briga? Quase isso, também. Tem, na Bíblia fala, sede, isso, como é que é? Pacificador. Por isso que é bom ter mestre na igreja, né? Que ele fala as palavras certinho. Um filho de Deus, ele vai trazer pacificação. Ele vai trazer paz no ambiente. Ele vai trazer união para aquele ambiente. Quem está entendendo, pessoal? Filho de... Por quê? Porque Deus faz isso. Porque Deus trabalha dessa forma. Sempre foi o plano de Deus ter-nos em paz com Ele. Amém? Ouçam amém, Jesus? Então é bem claro, bem simples. Filho de Deus, ande, imite a Deus. É óbvio que ele não está dizendo aqui imitar o poder de Deus, né? Quem é que pode imitar o poder de Deus? Mas ele não está falando de poder aqui. Ele está falando de comportamento. Ele está falando de personalidade.
Ser cristão não pode ser um título religioso. Ser cristão tem que ser um comportamento natural da pessoa. Ser cristão, ser filho de Deus, não pode ser uma coisa forçada. Ser filho de Deus tem que ser algo natural. A pessoa simplesmente é filha de Deus, e ela age como Deus, e ela imita Deus. Amém, Jesus? Aí ele diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Quer dizer, não é só dizer eu amo a Deus, eu pratico as obras dele, eu provo essa fé que eu tenho nele com essas atitudes. Não é simplesmente eu digo, eu creio, eu acredito. Todos acreditam em Deus. Isso é uma fé, mas uma fé que também precisa ser provada. Eu provo isso. Eu não apenas digo, mas eu provo esse amor, porque eu ando no amor, eu perdoo quem precisa ser perdoado. Muitas vezes eu não quero, mas por obediência eu perdoo. Amém? O versículo 3 vai falar assim: mas a prostituição e toda sorte de impureza, cobiça, nem ainda se nomeie entre vocês como convém ao santo, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices. Você sabe o que significa a palavra chocarrices? Quem sabe o que significa chocarrices? Eu digo para você, chocarrices é ofender o próximo. Tem gente que se sente tão santo, tão santo, tão santo, que adora ficar ofendendo os outros com a sua muita santidade. Uma vez eu ouvi de um pregador assim: diga a verdade, fale toda a verdade, mas fale a verdade até onde é bênção. Para que ofender as pessoas? Para que dizer para a pessoa? Eu já vi crente fazendo isso, e por isso muitas famílias não se convertem, porque o crente sai da igreja, vai para casa, aí ele está diante do familiar que ainda não é convertido, mas tem muita chance de ser convertido, até porque tem um crente naquela casa. Mas aí o que o crente faz? Eu vou ser salvo, você vai para o inferno. Bom, pode até ser verdade, mas para que ofender a pessoa? Por que não dizer para essa pessoa apenas que também existe salvação para ela? Quem está entendendo, pessoal? E quantos crentes têm ofendido outras pessoas e sido mau exemplo, péssimo exemplo? Olha o que ele vai dizer: que não convém, né? nem chocarrices, que não convém, mas antes, né, ao invés de ofender, ações de graça. Pois bem sabeis isso: nenhum devasso, impuro, avarento, vocês sabem o que é, né? Avarento, sim. Avarento é aquela pessoa gananciosa, tudo para ela é dinheiro, ela se importa com dinheiro, está nem aí preço a ser pago, ela quer dinheiro, é avarenta. Avarento, o qual é idolatria. Nada disso que eu acabei de ler aqui tem herança no reino de Cristo de Deus. Aí aquela pergunta que todo mundo vai levantar a mão: quem crê que existe o reino de Deus aqui, a eternidade? Todos vão dizer que sim. As pessoas lá no mundo vão dizer que sim. Mas eu preciso crer e ter fé que eu estarei lá, não apenas porque eu quero estar lá, mas eu vou provar que eu quero estar lá. Sabe de que maneira? Me comportando como filho de Deus, imitando a Deus, fugindo de toda a idolatria, fugindo das ofensas, fugindo das impurezas, fugindo das avarezas. É assim que eu provo que eu creio que um dia eu vou morar com Cristo Jesus. Amém, pessoal? Ele vai continuar. Ele fala assim: olha, ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
E o que são palavras vãs? São aquelas palavras que não te colocam no rumo do céu. São palavras que apenas massageiam o ego do ser humano. São palavras que apenas aprovam o erro daquela pessoa. Palavras vãs. Por que são palavras vãs? O elogio é uma palavra vã. Por quê? Porque ele não te leva a melhorar em nada. Absolutamente nada. Quando que um ser humano ele melhora? Quando ele ouve uma repreensão, quando ele é repreendido, quando ele é notificado de uma falha. Então ele vai buscar de alguma forma, ele tem que melhorar. Por exemplo, inclusive, né, a obreira Isa está tirando carta. Quem já tirou carta aqui? Carta de motorista. Quem reprovou no exame? Vai, gente, levanta a mão. Eu reprovei 2 vezes, só não conta para ninguém, tá? Porque é vergonhoso demais. Eu reprovei 2 vezes. Na primeira, o carro ficou na garagem, o carro ficou mais para a direita do que para a esquerda. Então, fui reprovado por causa disso. Fui fazer o segundo exame, com aquilo na cabeça. Não, tem que ficar no meio. Aí, quando eu fiz a garagem, saí direitinho. Acertei, falei, agora vai dar certo. Aí, vamos andar. No que mandou andar, que eu saí, não dei seta. Eu falei, mas... Aí ele, não, mas você não deu seta aqui. Eu falei, mas eu acertei ali, mas você errou aqui. Eu desci do carro, chutei aquele Fusca maldito. Mas aquilo me fez treinar mais. Aquilo me fez prestar mais atenção. Hoje eu dou seta sozinho na rua, eu dou seta. Até hoje. Então aquela desaprovação causou um efeito de melhora naquilo que eu vou fazer. E isso é em tudo na nossa vida. Mas se eu tivesse errado ali a distância da garagem, tivesse errado a seta que eu não dei, e o instrutor tivesse dito, não, tudo bem, isso aí é bobeira, praticamente ele estaria me dizendo o seguinte, você não é capaz de acertar, mas tudo bem, segue em frente. Eu estaria errando até hoje, assim como muitos crentes erram até hoje, porque não foram devidamente direcionados. E muitos estão se afundando dentro dessa igreja. Por quê? Porque sempre estão recebendo palavras vãs. Você é maravilhoso, Deus te entende, não está tudo bem, e isso e aquilo. Você quer crescer? Ore a Deus dizendo, Senhor, seja como for, seja numa palavra de bênção ou numa repreensão, mas fala comigo, Jesus. Porque Ele vai te direcionar, Ele vai mostrar os seus erros, não para te condenar, porque quem mostra erro para condenar é papel do homem e do diabo, mas Deus mostra os nossos erros, Ele convence-nos dos nossos erros, que é exatamente para a gente melhorar, acertar e crescer na graça de Jesus Cristo. Amém? Ouçam glória a Deus. Então, não se engane. Ouçam amém, Jesus? Não se engane com palavras vãs. Portanto, não seja participante com isso, pois outrora vocês eram das trevas. Aqui, ó, receba isso com alegria. Mas agora vocês são da luz no Senhor. Andai como que, gente? Fala, igreja. Vocês estão muito quietinhos hoje, ou eu que estou surdo. Andai como filhos. Você já andou com uma pessoa iluminada? Quem já andou com uma pessoa iluminada aqui? Eu ando todo dia com uma pessoa iluminada, a Elisângela, na minha vida, pessoa iluminada. Tem dia que eu quero, sai de mim, é possível um negócio desse? Mas eu digo no final, é graças a Deus, pelo menos ela está enxergando o que preciso melhorar. Pessoa iluminada, vai iluminar os seus caminhos também. Pessoa iluminada vai te levantar, vai te dar ânimo. Pessoa iluminada vai te deixar com raiva às vezes, mas vai te ajudar no processo de crescimento. Pessoas nas trevas. Você já conversou com uma pessoa negativa? Você viu? Eu vou falar pessoa porque eu não posso dizer quem, né? Você viu, uma pessoa me chamou para sair, fomos no shopping, né?
E aí a pessoa falou assim para mim: poxa, pastor, eu gosto de falar com o senhor, porque eu trago um monte de problema para o senhor toda hora está dizendo: não, se preocupa não, isso aí vai dar certo, vamos fazer assim, vai arrebentar. Eu falei: lógico, irmão, eu creio no poder de Deus. Aí ele falou assim: poxa, pastor, eu vou na casa de fulano, e às vezes eu vou para conversar com ele, pastor, não, ele não me chama de pastor, ele me chama de William. William, toda vez que eu saio de lá, eu saio pior do que eu fui, porque às vezes eu vou falar, querendo ouvir alguma coisa, e tudo para ele é difícil, tudo para ele é complicado, tudo para ele não vai dar. Eu falei: pare de ir lá. Você anda com fraco você vai ser. Você anda com pessoa negativa, pessoas, me ajuda aí, pessoas sempre emburrada, de ver como é que você vai ficar. Fala, igreja, eu vou embora, eu vou deixar o microfone com aqueles anjos. Você vai ficar emburrado também, porque a pessoa passou aquele espírito para você. Quem já assistiu o Titanic aqui? Isso é coisa de antigo, não é coisa de velho, né? Tem que atualizar, né? Mas quem já assistiu o Titanic aqui? Como é que você saiu do cinema no dia que você assistiu o Titanic? Igual a Rose. Jack. Sabe por que eu não vou poder falar disso? Tem gente que vai chatear. Eu vejo um monte de adolescente, tudo assim, sabe, parece uns bonequinhos tão mole que é, mas também vive o dia inteiro com a cara nos doramas da vida. Pelo amor de Deus, vai assistir X-Men, rapaz. Não é não? Eles nem sabem o que é X-Men, né? Pastor Maurício sabe, você sabe. O que é mais atual então? Eu não assisto televisão, não sei. Porque aquilo que você ouve, a Bíblia diz: a quem você dá ouvido, me ajuda, irmão. Se eu dou ouvido para ela, você está linda, vai. A Bíblia diz que a quem eu dou ouvido, eu me torno escravo dessa pessoa. Por isso tome cuidado com quem você anda seguindo na internet, tome cuidado com quem você anda fazendo academia, tome cuidado com quem você anda passeando por aí, tome muito cuidado, porque a quem você dá ouvido, você vai se tornar igual essa pessoa. Passa a mão na orelha e diga: Deus me livre, porque é uma pura verdade. Eu lembro quando eu era criança, menininho, tinha 8 anos. Nessa época papai já levava a gente para a igreja evangélica. Aí eu tinha uma tia de outra religião. Eu posso falar, não estou falando mal, católica, não estou falando mal. Você que me segue na internet, não estou falando mal. Minha tia é muito católica mesmo. Daquelas, como é que, quando é muito firme na católica, ele chama de beata, não é assim? Nem sei se fala assim ainda, pastor Maurício. O senhor já foi coroinha, não já? Nunca não? Tem cara. Marcelo já foi coroinha já. Foi, não foi? Foi. E essa minha tia era beata. Aí, criança, eu fui passar os dias na casa da minha tia. Tenho nada contra o católico, o ser humano católico é maravilhoso. E minha tia começou a falar da religião católica dela. E foi falando. Quando eu cheguei em casa, depois de 3 dias, falei para minha mãe, eu quero ser católico. De tanto ouvir a minha tia. Quem está entendendo, pessoal? Porque a quem eu dou ouvido, eu me torno escravo dessa pessoa. Quem está entendendo, pessoal? Por que você acha que existem pessoas que se envolvem com feitiçaria e coisa assim? Por dar ouvido. Quando nos tornamos crentes, quando nos tornamos crentes verdadeiros, quando nos tornamos cristãos verdadeiros, simples, quando damos ouvido à palavra de Deus. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Aí ele diz assim: outrora era das trevas, mas agora vocês são da luz. Versículo 9: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condene essas obras, pois o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Todas as coisas manifestas pela luz, porém, tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Quando você anda na luz, você não tem do que se esconder.
Mas pessoas que andam nas trevas não têm coragem de encarar o que está andando na luz. Isso é fato. Quando eu sei que uma pessoa está nas trevas, ela não ousa vir falar com a gente, por causa das trevas que está sobre ela. A luz é vista, mas as trevas sempre buscam ficar no escondido. Por isso todo pecado é cometido escondido. Por isso todo erro é feito às escondidas, porque provém das trevas. Ele diz aqui, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E por que ele fala isso? Porque nós estamos numa terra onde a Bíblia diz que o mundo jaz aonde mesmo? No maligno. Assim como Noé, como Abraão, como Moisés e todos os heróis da fé que viviam em meio, a gente falou aqui domingo de Neemias, que vivia em meio de uma sociedade iníqua, pecadora, desanimadora, cheia de desculpas e fraquezas. No entanto, esses homens de Deus, e é o que a gente tem que imitar, esses homens de Deus não ficaram dormindo e aceitando, eles se despertaram na fé, se levantaram, e Cristo iluminou todos eles. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe qual é a importância de estarmos aqui? Sabe o que está acontecendo hoje aqui? Você está aproveitando uma oportunidade que Deus te deu para sair daqui mais iluminado do que você já é. Toda vez que você vem um culto a Deus, é uma oportunidade de aprender, de se fortalecer, de falar, de agir a fé e de agradar o Deus que você serve. Ele está dizendo, não perca as oportunidades, porque são dias maus. Então veja que tudo aqui que eu estou dizendo é atitude, é uma prova de que eu creio em Deus, e porque eu creio em Deus, eu não perco essa oportunidade. E porque eu creio em Deus, então eu me afasto do que é trevas. Então porque eu creio em Deus, então eu exercito a obediência, o amor, o temor, o perdão. Não estou condicionado ao blá, 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 blá. Eu estou provando, e não é para os homens, eu estou provando para Deus. E quando eu busco provar para Deus, obviamente que os homens vão ver, mas eu estou provando para Deus que eu creio nele, e que eu creio na palavra dele, e tanto creio que eu estou provando. Amém, Jesus? Ele fala aqui, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Eu ouço um glória a Deus aqui, gente. Como é que eu estou provando que eu creio em Deus? Eu estou me enchendo do Espírito. Veja que é o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Puxa, pastor, mas eu não tenho amigo, não tenho familiar para me ajudar. Então vai para a tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e busque pelo Espírito. E quando amanhã você for trabalhar, antes de fazer qualquer coisa, busque o Espírito. E quando você tiver a fim de esmagar o pescoço de alguém, não faça isso. Respire bem fundo, vá para um canto e busque o Espírito, porque é Ele que vai julgar a tua causa. Encha-se do Espírito, meu querido. Amém? Esse culto está forte, não está não, pastor? Meu Pai, falando entre vós com... Aqui. Que hora que é? Me deu fome, tenho 5 minutos. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor. Aonde? Fala, igreja. No seu coração. Andar, salmodiar, falar salmos. Que seja isso dentro do seu coração.
sabe, lembrar as palavras do Senhor. Por isso, a importância de você ter mais contato com o que, gente? Com a Bíblia. Pastor, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. O que você faz? Fala, igreja. Fala mais alto. Segunda-feira. Não é não, pastor Maurício? Pastor Maurício estava segunda-feira agora explicando a loteria da Bíblia. Loteria não. Os números da Bíblia. Porque teve um que saiu e falou: a Bíblia tem um monte de número. O que significa esse mundaréu de número aí? É 7, 6, 3, 5, 40, 22, 23. Tem significado. Tem porquê dos números. Aí eu não entendo. Não entende porque não quer. Porque o curso é de graça ainda. O ano que vem não vai cobrar. Aí é perigoso a galera vir. Porque disseram para mim, pastor Maurício, que quando a gente oferece de graça, é porque não presta. Você acredita? Falaram na minha cara isso. Não tem nada não. 2025 está chegando. 2025 está chegando. Eu já vi o preço que vai ser, né? Lógico. Aí eu vou lembrando. Aí, ó, a diferença. Tem pessoa que ela anda lembrando o que falaram de negativo para ela. Tem pessoa que ela anda só pensando no mal que fizeram contra ela. E fica criando, sabe, uns demônios na cabeça que nem existe. Tem gente que vai fazer um exame já imaginando as alterações do exame. Mas diz que tem fé. Diz que crê. Eu provo a fé. Como que eu provo a fé? Eu vou fazer o exame e já vou dizendo para minha família: ó, pode ficar em paz, porque eu já vi aqui pela fé, não vi nada, mas eu estou dizendo, eu vi aqui pela fé que está tudo certo no meu exame. E eu vou já declarando bênção dentro de mim, já vou salmodiando: o Senhor é o meu pastor e nada, caiu 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei. E eu vou declarando essas palavras, e vou declarando a outras pessoas, eu vou falando com outras pessoas. E isso é fé. É quando eu estou todo arrebentado, como Neemias, citamos aqui Neemias, todo arrebentado, com os muros quebrados, com a família toda dilacerada, mas ele dizendo: o Deus do céu vai nos fazer prosperar e nós vamos reedificar. Prova a minha fé. Amém? Onde eu parei? Para terminar. Dando sempre o que, meus irmãos? Graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Então veja que é uma lista aqui de atitude a ser tomada. Há uma lista aqui de práticas que provam que eu tenho fé nesse Deus. Oh, pastor, eu tenho fé sim. Eu peguei meu salário e dei todo ele no altar. Tá, mas o mês que vem o seu salário vai estar de novo na sua carteira. Pareceu que foi tudo, mas não foi? Não foi tudo. Porque quando Deus fala do sacrifício, do tudo, não é o bem material que hoje você tem, amanhã não tem, e hoje você não tem, amanhã você vai ter. É todo o teu coração, é toda a tua alma, toda a tua vida. E quando realmente eu provo que eu sou todo de Deus, porque eu imito a Deus e eu ando na vontade dEle, aí, meu irmão, aí vai abrir um leque de bênção no céu e vai ser derramado isso sobre você. Porque aí a gente vai ler lá em João 14, 23, e o pessoal vai botar rapidão, quer ver? Olha lá, esse pessoal é top. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele uma morada. Olha só, Deuteronômio 28, versículo 1 vai dizer: e será, quer ver rapidão, está lá, não está? Misericórdia. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão até ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E tem mais, Salmo 119, versículo 2 vai dizer: bem-aventurado são os que guardam os seus testemunhos e os que buscam com todo o coração. Bem-aventurado, abençoado será. E Isaías, para fechar com chave de ouro, Isaías capítulo 1, versículo 19 vai dizer: se você quiser, diga com fé: eu quero. Eu vou embora, estou cansado. Diga: eu quero.
Se você quiser e ouvir, comerás o melhor dessa terra. Está aqui. Aleluia. Pastor, eu tenho fé, então prove essa fé. Não precisa me dizer que tem fé. Não sai dizendo para as pessoas, eu tenho fé. Prove para Deus. Prove para Ele. Praticando, obedecendo. Mas eu conheço pouco, pastor. Pratique o pouco que você sabe. Porque não é o muito que faz diferença, é o que você pratica. E o Senhor Deus é bem claro que é uma atitude sua, é uma escolha sua, se você quiser. Não é o se o outro pode te ajudar, não é se a igreja pode fazer, não é se o pastor tem condição, não, é se você quiser e praticar. Você vai ter o melhor de Deus aqui e vai enxergar os portões celestiais se abrindo para você. Aleluia, bem forte para Jesus.